nesse momento, possamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, enchendo o nosso coração de amor, na certeza, com fé, com esperança e com sintonia com a espiritualidade de luz. Nós, assim como o Mestre Jesus, iremos evoluir ao patamar de amar o próximo como a si mesmo. E amando Deus sobre todas as coisas, nesse momento, agradeço a oportunidade de estarmos aqui para ouvir mais uma vez as palavras do bem, as palavras que vêm para acalentar e para curar as reais feridas abertas nas almas. Que a espiritualidade desta casa possa nesse momento nos trazer paz, harmonia e disciplina. Senhor, que o teu amor nos une hoje e por toda a eternidade. E que assim seja. Boa noite a todos. Isso é uma nova moderna, né? A todas e a todos, né? Que estamos em primeiro. Quero te agradecer por mais a oportunidade de estar aqui. Então, vocês, que a gente possa, nessa noite, fazer alguns momentos de reflexão. Conseguimos trabalhar essa parte de interação, pensando, raciocinando, que a nossa fala seja sempre talhada na visão de ser o envolvimento de todos nós. Que a gente consiga falar com caramba, consiga trabalhar esses questionamentos que são importantes, buscando uma fé raciocinada. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. E eu vim inclusive com a camiseta branca hoje, né? Nas outras casas ele é tudo de branco, não é tudo de branco. Mas é justamente para fazer aquela provocação, né? Que existe em todos nós no início do ano, que a gente promete para conosco um monte de coisa, né? Vamos mudar, né? Ano novo, vida nova, muita paz. Então são as grandes mudanças aí que a gente pensa em fazer. E uma das coisas que a gente vai discutir nessa noite, o tema é renovação. Eu gosto muito dessa imagem, e existe uma história, nós tivemos um grande pintor, muito mais escultor, chamado Lisboa, lá nas terras de Minas Gerais, que era conhecido mais pela pintura, Aleijadinho. E Aleijadinho foi chamado por um grande latifundiário, um grande fazendeiro, para que ele fizesse uma pintura, um quadro, e esse quadro deveria estar exposto à figura de Jesus, observando a família seria a família dele, né? Ele, a esposa e a filha. Então seria na casa dele, Cristo chegando, né? E a família do outro lado dentro da casa. Então, Aleijadinho, qual os caricaturistas, né, fazem, ele pega os traços principais da família, as marcas faciais, né, os traços, tipo de cabelo, a configuração facial, e pegou todos esses dados e falou: não, pode deixar, eu vou preparar o quadro. E demorou alguns meses, preparou o quadro ficou fantástico. Então, quando esse quadro foi levado para o fazendeiro, o fazendeiro olhou, perfeito, e a imagem de Cristo, então, tudo de bom. Né? Mas ele tinha uma moça, adolescente, né? A adolescente olhou e viu uma coisa esquisita no quadro, né? Ela olhou assim,
cutucou a mãe, aí soprou no ouvido da mãe. E aí a mãe olhou, aí chamou o esposo. E conversou com o esposo, baixinho, e falou assim, olha, minha filha viu uma coisa diferente no quadro, o quarto tem um negócio diferente. Ela está achando que foi um erro, alguma falha, mas eu gostaria de ver você para saber se houve realmente algum problema, se houve algum erro. Porque o que acontece? No quadro que está posto, não tem a maçaneta, não tem a fechadura pelo lado de fora. Só tem pelo lado de dentro. Então, o que está acontecendo? Que do lado de dentro tem a maçaneta e do lado de fora não tem. Então seria essa projeção aqui e do outro lado estava fazendo. E aí Aleijadinho conta assim, que Aleijadinho disse, olha, não, o quadro é esse mesmo, está perfeito, isso mesmo, não tem erro nenhum, é isso mesmo. Aí ele perguntou por quê? Ele disse, não, que para Cristo entrar nos nossos corações, é necessário que a gente abra a porta, para que Ele entre nos nossos corações, Ele entre em nossa vida. Então, daí eu trazer essa imagem para vocês, que para mim significa muito, né? Como seria Cristo, né? Se aproximando, batendo uma porta, mas é necessário que a gente sempre abrir. E o tema é esse tema, renovação. Na Bíblia de Jerusalém, vocês vão ver a imagem, a referência direitinho, na Bíblia de Jerusalém, fala a respeito de um homem novo. Né? São palavras de Paulo de Tarso, lá no livro de Efésios. Diz assim, vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente ouvistes e, como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o modo de vida anterior. O homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestivos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Conscupiscência significa ambição ou desejo desmedido por bens materiais e ou sensuais. Né? Então, Paulo fala nas Efésios, é necessário a gente traçar, conduzir essa renovação para que a gente seja esse homem novo. E é interessante que a cada ano, principalmente, a gente tem essa proposta para conosco mesmo. Não vou mudar esse ano. Olha, esse ano vai ser diferente. Mas não é tão fácil assim. Vamos ver mudanças, as mudanças principalmente quando a gente consegue nos enxergar qual foi comentada agora, né? Essa mudança, esse trabalho interior, um trabalho que não é fácil, ele é bastante árduo. Né? Então, alguns questionamentos prévios, né, para a gente ser o nosso ponto de partida. Diante das conturbações que atingem a sociedade de diversas maneiras, como não permitir que os maus pensamentos nos dominem? Porque você tem uma série de conturbações, de perturbações, de informações que nos chegam pela mídia, né? Mas como é que a gente vai fazer para evitar que esses maus pensamentos acabem tomando conta da gente? Como buscar a renovação se vivemos em um mundo onde existe um forte apelo ao consumo incessante dos bens materiais? Sim, porque hoje está muito associado a você ter os bens materiais, não você ser uma pessoa de bem. E outra pergunta interessante, vem cá, nós estamos no Evangelho que fala o seguinte: a quem tem, muito lhe será dado. Será que isso é verdade? Quem tem vai ter mais, quem tem vai ser retirado? Porque nós estamos aqui vivendo uma situação bem difícil. Então nós vamos pegar e comentar isso essa noite. Eu tenho o desafio de fazer isso aqui em 45 minutos, certo? E o pessoal já tem um pouquinho mais de convívio comigo, sabe que quando eu começo a perceber que a situação assim está, aquele obsessor chamado sono começa a chegar, o pessoal começa a cochilar, tudo, eu interrompo aqui e a gente vai
traçar outros assuntos para que as pessoas despertem. Tá bom? Então, você está acostumado já com muita semana de para, reflete, porque senão fica muito cansativo. Né? Isso é trato que a gente usa para conseguir pegar e trabalhar com vocês. Tá bom? Eu digo que vocês tomaram conhecimento aqui na casa, muitos devem ter participado do 8º Congresso Espírita, chamado Entrega-se a Deus, lá em João Pessoa. Né? Vocês devem ter tomado conhecimento, não sei quantos foram aqui na casa, mas foi muito interessante. Né? Presenças como Alberto Almeida, Ivan Pereira Franco, né? Juiz Haroldo Dias, várias pessoas, foi muito bom. Não sei se vocês foram, se acompanharam pelas mídias, né? Tudo, mas foi muito bom. E é interessante que quando foi ter a conversa da juventude, dos jovens, com o Divaldo, Haroldo e Alberto, os jovens fizeram praticamente essas perguntas, e aqui estão. Por isso que eu as trouxe, porque são perguntas realmente que hoje em dia estão realmente batendo em nossos ouvidos, né? Questionamento: ano novo, realmente vida nova, gente? Será porque o ano entrou? Será que a gente consegue fazer realmente? Porque mudou o ano, a gente consegue se mudar? Né? Tem visões astrológicas, né? Tem muitas pessoas que falam: não, esse é o ano do coelho, esse é o ano do macaco, não, esse é o ano vai acontecer. Será que realmente mudou o ano, a gente muda? O que vocês acham disso? Não. Né? Vida nova com ano novo? Não necessariamente. Né? Não necessariamente. Né? Então nós vivemos, meus irmãos, num mundo interconectado, um mundo altamente interligado. Né? O Espírito toma ciência dos objetos do mundo físico pela vibração que cada um dos seus átomos emite, podendo dispensar a presença da luz, conseguindo se inteirar da essência das coisas sem se enganar pelas aparências. Nem a distância, nem a matéria constitui obstáculo para a percepção espiritual. Espaço e tempo são grandezas que o espírito consegue percorrer com a mesma naturalidade com que acertamos os ponteiros de um relógio. Essas informações estão no livro que não é espírita, é um livro altamente de meio científico. O livro é muito além dos neurônios. Então você percebe essa conexão mental que existe, que nós chamamos de nossa psicosfera. Então quando você pensa, você está interligando o pensamento. Agora, se você falar, você verbalizou, externalizou, você vai tornar aquilo ali muito mais próximo de você fazer uma conexão com outros e executar. E olha que interessante, daí você consegue perceber que você não está sozinho no universo. Você está estabelecendo teias, vínculos, através de pensamentos. Essa relação de proximidade é muito grande. Da importância de nós estabelecermos conexões positivas, preferencialmente pessoais. Nós colocamos ali preferencialmente pessoais e grifamos, porque hoje em dia o que mais existe são os contatos via meio digital. Aí a pessoa vai, quer dar uma força, aí vai, força fulaninho, força tudo, mas aí na hora que a pessoa está enrascada, que muitas vezes a gente entra, uma fria assim, eu não sei vocês, mas eu, vez por outra, estou numa quero. Isso que a gente tem no dia a dia. Né? Compete a você buscar forças. Muitas vezes a gente para e faz aquela prece para conseguir esse apoio, conseguir amparo. E muitas vezes também você vai pisa no calo do seu irmãozinho. Né? E aí, como superar isso? Então, você buscar ter conexões positivas. Eu, esse período recente, estava fazendo, acho que tem um grupo chamado Canal da Naturalidade, que o irmão já conhece, a gente chegou a conversar
conversar sobre isso também. Nós estamos fazendo um levantamento sociofuncional para verificar como é que está a situação das pessoas, para ver como é que a pessoa estava nesse ano agora, para verificar. A gente faz distribuição de algum gênero, cesta básica, tudo. Cheguei na casa do senhor, está bem lá, bem idoso, já escutando aquele forrozinho, tudo, né? Alto, porque é a audição também não é muito boa, aquela faca que o pessoal usa muito, faca muito. Quando eu cheguei lá, bati palma, aí ele sorriu. Aí falou, abaixo o rádio que ele estava ouvindo. Eu perguntei, e dona fulana? Ele, ela partiu, meu filho, ele achou a cabeça as lágrimas. Aí eu descobri que eu não tinha pisado na bola, eu tinha estourado na bola. Entendeu? Tinha comido muito mais grosseiro. Porque depois ele me disse que tinha 2 meses, você mexer numa ferida que ainda está tão aberta assim, no casal que viveu por anos, por décadas juntos, é difícil. Então o que a gente faz nessa hora? Aí sentei, fui conversar com ele, entender que o cara estava bem, se ele estava precisando de alguma coisa, tudo. Então era interessante. Quando você vai ter esse contato com as pessoas, você vê muita gente que você acha que está precisando de gêneros, acha que está precisando de comida, porque a pessoa está com problema, mas sabe o que acontece? Quando você vai ver, a maioria das pessoas não é isso que elas estão precisando. A maioria das pessoas está precisando de um servicinho que está aqui, que a gente acabou de ver agora. Uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Então é isso que nós realmente estamos precisando. Né? Então essas desafinadas, isso tudo acontece. Então, que a gente consiga estabelecer conexões, mas conexões sempre positivas e preferencialmente pessoais. Então nós temos novas pesquisas, né? Os pensamentos, que são a energia da mente, influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla a fisiologia do corpo, né? Então, você tem o cérebro agindo, trabalhando e interligando, e você vai ter essa conexão completa. No meio em que você vive. Né? Então, meus irmãos, se nós nos propomos, segundo a orientação de Kardec, ciência, filosofia, religião, a gente precisa pensar um pouquinho na ciência também, porque eu estou falando para vocês, todo fundamental na ciência até agora, porque é o que a gente estuda na doutrina, é que a neurociência está fortalecendo, só dizendo lá. Pega André Luiz, vai ver a série psicológica da está tudo lá, tem mente, né? Tudo lá amarrado, entendeu? Nada novo, tudo, só a ciência incluída, confirmando. Aí está a base, eu tirei. E você tem, né, foi lançado agora, um livro chamado Empatia. Né? Então você tem essa relação de estar conseguindo trabalhar e enxergar o outro. Né? Essa relação tão importante. Então eu vou pedir para os nossos irmãos que estão conosco para dizer para mim algumas das definições sobre o que é empatia. Você pode ler primeiro, por favor? O que é empatia? A empatia é uma conexão humana profunda. Quando se tem empatia com o cônjuge, mostra-se que se entende e se sente o que o parceiro está sentindo. Pronto. Então, se você tem essa pessoa que você convive, que está ao seu lado, você tem essa empatia, você faz essa sintonia, essa relação de proximidade bem grande um com o outro, porque é uma conexão profunda. Qual a definição de empatia, por favor? Empatia é a capacidade de ver o mundo através dos olhos de outra pessoa, entendendo e dividindo os sentimentos e pensamentos dessa pessoa. Olha, então você conseguiu dividir e fazer essa conexão com o outro, você está ligado com o outro. Né? Você consegue pegar e estabelecer esse vínculo de um para com o outro. Né? Mas nós temos mais a definição de empatia. A empatia é a habilidade que nos proporciona cruzar a difícil zona de conflitos das diferenças e encontrar familiaridade e convergência na prática do amor. Chegou na essência da vida, né? Na prática do amor. Então, quando você vê cristão, eu e o Pai somos um.
gente confunde e diz que Jesus Cristo é Deus, Deus é Jesus Cristo, né? Eu e o Pai estamos isso. Olha uma conexão tão grande que ainda muitas vezes a gente troca um com o outro. Né? Então, é importante demais, de fundamental importância, que a gente consiga avaliar essa questão da empatia. Não é a simpatia. Simpatia, eu tenho o mesmo ideal do clube esportivo de qual eu torço, aí o meu irmãozinho aqui tem o mesmo ideal. Uma pessoa simpática, a mesma ideia. Mas empatia não é isso. Empatia significa estabelecer uma conexão com o outro e procurar trabalhar essa conexão e entender o outro. Então, me colocar no lugar do outro. Que na essência mais profunda é você trabalhar isso, né, com amor. Né? Então, o Jaime Ribeiro lançou esse livro, está aqui, né, e ele traz várias definições. O livro eu trouxe aqui, depois se vocês quiserem dar uma olhada, está aqui. Né? O Rossano Clincher fez a abertura, tem muitos comentários, tudo. E no início parece até um livro de autoajuda, mas não é. Tem muitas reflexões mesmo. Eu recomendo esse livro aqui. Essa questão da empatia é fundamental. Porque você consegue estabelecer bem essa conexão já que você pensa também. Né? Gandhi, né? Mahatma Gandhi, dizia o seguinte: ele em meio a uma conversa, ele percebeu, meio assim, o pessoal discutindo, ele como conseguir fazer a ilha se libertar da Inglaterra por meios pacíficos, sem a beligerância. Ele percebeu, as pessoas estavam ao redor, assim, dois gritando, discutindo, gritando com o outro, e mais dois discutindo, e mais dois falando bem alto, gritando. Aí ele olhou e perguntou: por que você grita um com o outro? Eu grito porque eu quero que ele me ouça, porque ele está me ouvindo. Vocês dois, você está gritando um com o outro por quê? Não, é porque eu queria que ele me entendesse, que ele me entende e ele. Por isso que eu estou gritando. Aí perguntou para o terceiro dupla que estava gritando também. Outra justificativa não muito boa. Ele disse: olha, não é bem verdade que vocês estão gritando por essa causa. É porque o coração dos dois estão distantes. Porque se os corações de vocês estivessem próximos, não haveria necessidade de grito. Né? E vocês sabem quem é pai, quem já é avô, tem avós aqui também. Você já sabe disso aí, que essa história do Wi-Fi é antiga. Isso não é novidade. Né? Vera, quando a sua mãe olhava para você assim, precisava de muita coisa, ou só olhar já. O Wi-Fi estava gritando. Quem é que eu duvido que tem um aqui na sala que a mãe olha e você não sabe que você não está agradando? Tem alguém assim? Que a minha mãezinha olhava para mim e eu. Né? Então a história do Wi-Fi não é novidade, é antigo. E quando seu coração está próximo, você consegue estabelecer essa conexão que é muito importante. Né? Então, os neurônios espelho, a descoberta dos neurônios espelho, elas vieram a ajudar muito, que você consegue ter essa relação, inclusive até às vezes de repetição. Assim que sob a observação das ações alheias, ativa as mesmas partes do cérebro do observador. Então, daí você vai conseguir entender porque que, por exemplo, se alguém põe a mão no nariz, você tem vontade de botar a mão no nariz também. Alguém, você já percebeu isso aí? Faz lá, meu irmão. Daqui a pouco você começa a bocejar também. Isso é do quê? Neurônios espelho. Assim, já provou isso direitinho. Então, nós somos extremamente influenciáveis. As emoções dos outros podem nos contagiar e nos afetar. Então, dá importância de você procurar no meio positivo, com pensamentos edificantes, pensando coisas boas, procurando trabalhar esse convívio para que ele seja salutar, que ele possa te colocar sempre para cima, com pensamentos positivos. Certo? Foi comentado lá naquelas 3 perguntas a respeito de uma questão do evangelista Mateus e do evangelista Marcos. Vamos falar. Né?
São os evangelhos chamados evangelhos sinóticos, onde você vê a repetição das falas, né, com evangelistas distintos. Mas a fala nós temos aqui. Ela diz assim: dar-se-á aquele que tem. Só que quando nós pegamos um dos 5 livros, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, os 5 livros do Pentateuco, e nós vamos ler, tem um capítulo falando só sobre essa questão, certo? Vamos dar uma olhadinha para verificar o que fala o Evangelho sobre isso aí. Em primeiro lugar, lá em Mateus, o evangelista Mateus. Aproximando-se dele, seus discípulos disseram: por que ele fala por parábolas? Respondendo, dizes: é porque a vós outros nos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará em abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com vossos olhos e nada vereis. Está lá em Mateus. Quando você vai para Marcos, tem alguma coisa mais ou menos parecida. Olha lá: tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida com que houver servido para medir os outros, e ainda você acrescentará: pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até mesmo que tem, se lhe tirará. Então, será que a gente está numa situação de dificuldade tão grande assim, que tem vai ter mais, e o que não tem, coitado, vai ficar sem nada? O que o Evangelho fala sobre isso aí? Meditai esses grandes ensinamentos que vos são, por vezes, afigurados, paradoxais. Paradoxais é um absurdo, não contra a ciência. Você olha e fala: rapaz, isso aí não tem que estar sem sentido. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou se tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São o imã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese, a figura de linguagem, né? Figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que lhes há dignado de fazeres. Homens cegos e surdos, aqui, né? No Evangelho tem um puxãozinho de orelha. Homens cegos e surdos, abram as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer-se aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem tira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito que, o pródigo descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo, que o trabalho de seu pai granjeou, seu pai deu, e lhe coube em herança, vê-se cobrindo de ervas parasitas. Aí a pergunta é: vem cá, é o pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou que fenecesse, né, fossem danificados, que se perdessem as sementes destinadas a produzir esse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem ervas? Será que é verdade isso? Não. Está faltando a própria pessoa, tem que sair, tem que trabalhar e correr atrás para conseguir as suas coisas, né, as suas venturas, o seu sucesso. Em vez de acusar aquele que tudo prepararam, de criticar as doações que receberam, queixe do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta corajoso nas mãos da obra. Arroqueie o solo, um grato, com o esforço de sua vontade. Lave no fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que há de separar por boa, dentre as más. Regue com o seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e caridade, dará àquele que já recebera.
Então, aqui vem uma reflexão muito direcionada ao tema que nós estamos tratando. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços, e poderão produzir sempre muito bonito. Aí vem uma palavra para a gente nesse ano. Ânimo, trabalhadores, tomai os vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, aquele mau humor, né? Aquela indisposição para com as coisas. Semeai a boa semente do seu vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Isso aqui é que está lá em Evangelho, são as palavras do Espírito, que ele é tão humilde que ele não quis se identificar. A palavra de exortação, que a gente nesse ano consiga colocar ânimo, coragem, disposição, para que a gente consiga superar as dificuldades que nos são postas em nossa jornada. Existe um livro chamado Palavra de Vida Eterna. Ele é de Emmanuel, pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier. E eu também trouxe esse livro para a gente fazer algumas ponderações. Tem um capítulo que diz em constante renovação. Olha lá. Aperfeiçoar para o bem positivo da lei. Em muitas ocasiões afirma de cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acredita de doente e incapaz. Diz inabilitado, semi-morto. Às vezes a gente vai conversar com a pessoa e fala assim: ai meu Deus, não é? Eu tenho certeza que a inspiração não tem isso, né? Vou daquele disposto, não é? Ou de vez em quando a gente disputa. Né? No entanto, agora com uma série de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renova seus dias, renova suas estações, velhas árvores decepadas deitam vergonhas novas, pedras multimilenares dão forma diferente aos serviços, na evolução, na própria química do corpo, em que temporariamente reside, a renovação há de ser incessante. A cada 3 meses você faz uma troca celular completa. Você sabia disso? De 3 meses você mudou a pele, mudou a configuração do seu corpo. Tudo é trocado, só que nasce igualzinho, você não percebe. Mas seu corpo, essa troca é constante. Renova-se o ar que respira-se, renova-se o alimento que te nutre, renova-se a organização celular que te apoia, renova-se a limpeza que te acarreta a saúde. E aí vem aquela ponderação. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, recebe que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, o mais obscuro e mais simples, será sempre facilidade a sorrir amanhã. Então, aprendeu a lição, pega essa lição e usa essa lição para o seu processo evolutivo. Cresça com ela, cresça com as adversidades. Procure apoiar-se nesses ensinamentos, que muitas vezes são ensinamentos que são difíceis, mas a gente precisa passar para ter esse aprendizado. No livro Pontos e Pontos, né, o espírito Humberto de Campos Veras, né, pelas mãos da Cândido Xavier, traz uma passagem, capítulo 50, intitulado Ano Novo. Olha lá. O tempo é tesouro infinito que o Criador concede às criaturas. Não esqueças, todavia, que a concessão de um tesouro é título de confiança, e toda confiança traduz responsabilidade. Tanto prejudica a obra de Deus, o avarento, que restringe a circulação dos valores, como o perdulário, aquele que não dá importância nenhuma às coisas que tem, que os dissipa, esquecendo as obrigações sagradas. O tempo, desse modo, é benfeitor carinhoso e credor simultaneamente. O tempo é muito bom, porque o tempo está na sua mão, você pode fazer dele o que você quiser, mas ao mesmo tempo ele é credor, porque você vai ser cobrado por aquele tempo que você tem agora. Quantas vezes a gente escuta isso aí, gente? A pessoa fala assim: minha mãe partiu, fulano seguiu, mas eu queria tanto ter ficado mais com ele, queria ter conversado mais, eu queria ter namorado mais, eu queria ter vivido mais, eu queria ter estudado mais, mas agora
jogar nessa conta do passado. Então, é importante demais que a gente consiga administrar bem o tempo. Desse modo, né, o tempo é benfeitor carinhoso e credor imparcial simultaneamente. Na terra, a maioria dos homens não chegou ainda a compreendê-lo. O tempo, contudo, meu filho, pertence ao Senhor e ninguém pode subverter as ordens de Deus. É por isso que, ao fim da existência, cada um recebe conforme usou o seu divino patrimônio. Vai depois da oportunidade nova, sem esquecer o dever, convicto de que ninguém falará ou agirá no mundo em vão. O homem precipita-se, o tempo espera. O primeiro experimenta, o segundo determina. Se atingires a alegria de recomeçar, alcançarás igualmente o dia que acertar. Então é importante mais você deixa as amarras do ano velho, deixa as coisas que aconteceram no ano passado, que eu fui pegar e dar a sua superação para seguir adiante. Não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões e justo nas contas. A pessoa às vezes fala assim, agora eu estou enrucado, para acabar, não está mais para mim. Mas por quê? Não, porque não dá mais. Então, é importante que você não esqueça isso aí, as concessões, porque existe, mas as contas também ele cobra. No livro Fonte Viva, tem modo de sentir. Né? Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, ao servicinho, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir alimentos. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade do sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos céus. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. E aí, para todos nós, vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra, pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com que a justiça e a misericórdia, sabedoria e entendimento. Né? E lá em Efésios é Paulo de Tarso. Outrora eras trevas, mas agora sois a luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Então, a gente consiga pegar os ensinamentos, pegar as coisas boas, transformar e nos fazermos luz, não andarmos como filhos da luz. Né? E aí, pelo centro de luz, tem mais uma mensagem para a gente. Já avisa já da nossa conclusão. Né? Só o amor e o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele integrarmos com a sintonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando a configuração e se apresenta. Não te esqueça de que ninguém é ignorante porque deseja. E, estendendo fraternos braços aos que respiram tribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Então, o caminho da ascensão, meus irmãos, passa por Cristo, passa pelo amor, passa pela renovação, passa por a gente ter esse sentimento, essa consciência, e que a gente deve servir ao próximo sem obrigação. Né? E aí, existe um cidadão que ele é conhecido muito pelas mensagens que ele deixou ao longo dos séculos. E eu trouxe aqui, para a gente pegar e fazer uma reflexão. Aprender sempre, né? William Shakespeare. Vamos lá? Vamos lá? Eu aprendi que a vida às vezes nos dá uma segunda chance. Aprendi que viver não é só receber,
é também dar, é aceitar, é perdoar. Aprendi que sempre que decido algo com o coração aberto, geralmente eu acerto. Aprendi que quando sinto dor, não preciso ser uma dor para os outros. Aprendi que diariamente preciso abraçar e tocar alguém. As pessoas gostam de um toque humano, segurar na sua mão, receber um abraço afetuoso ou simplesmente um sorriso sincero. Aprendi que tenho muito a aprender. As pessoas provavelmente se esquecerão do que você disse, esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você está fazendo. E, finalmente, aprendi que não precisa morrer para aprender a viver. Eu não necessito perder essa encarnação, meus irmãos, para aprender. Não é isso. É a vontade. O Espiritismo não nos ensina isso aqui. O Espiritismo nos ensina que cada processo evolutivo que a gente possa galgar o nosso caminho, que é o caminho da luz. Nesse meio, onde nós pensamos, nós estamos na nossa psicosfera, o nosso meio ambiente espiritual. Da importância da gente estudar, procurar conhecer, ler muito, sempre procurar fazer a nossa autoavaliação, porque nós temos essa mensagem. Conhecereis a verdade, e a verdade nos tornará livres, a verdade nos tornará. Então, meus irmãos, renovemos no amor, e pelo amor, pois o amor é a essência da vida. Muita paz, que Jesus nos ilumine hoje. Muito obrigado, Jesus. Todos entenderam tudo? Eu quero dizer da alegria demais estar aqui com vocês. Quero dizer que a gente sempre estabelece esse vínculo. Eu sou suspeito de falar sobre a casa, sou um admirador grande da casa. E acho que a proposta dessa casa, até no próprio nome, ela evoca o estudo. Até no nome. Mas eu acho de fundamental importância essa visão que a gente tem, como você colocou muito bem, da necessidade da fé raciocinada. Nós buscarmos sempre o entendimento. Por que nós vivemos numa sociedade, muitas vezes, muito isolamento, dificuldades, desconfio? Por que nós temos os jovens, os bem mais jovenzinhos tudo, eles têm uma facilidade muito grande de se comunicar digitalmente, né? Mas muitas vezes têm dificuldade de expressar o sentimento, né? Expressar alguma coisa que está no seu interior. Então, essa é uma situação que ela cada vez mais vivenciada e muitas vezes não tratada, vai para um problema psicológico, vai para um profissional da área de saúde que está lá na frente e vai ver dessas dificuldades. Então, eu acho assim fantástico o livro sobre emoções, fala da empatia, fala sobre essa questão da emoção, né? Mas eu quero dizer para vocês, se alguém não está se sentindo à vontade, perguntar uma coisa ou outra, né? A gente está à disposição de vocês, mesmo fora do evento aqui, a gente tem os nossos contatos para vocês fazerem isso. Pois não. E você começou essa fala aqui para a conversa, colocando o nome da instituição, que evoca a questão do estudo. E eu, como tive em sala de aula durante 12 anos e saí por diversas razões, eu senti falta, sinto ainda, de um estudo
mais metódico, mais formal, não tanto quanto as escolas tradicionais, não tanto quanto a escola de onde eu saí, por assim dizer, mas nós temos os grupos de estudos, e nós fazemos leituras e mais leituras, conversamos, tentamos situar aquilo que foi lido na época, nas circunstâncias em que a obra foi escrita, tentamos trazer para os dias de hoje, passeamos por exemplos do cotidiano. Muitas das vezes a gente meio que escapa da essência do texto. Isso eu faço uma autocrítica, porque talvez seja mais cômodo escapar da essência do texto e ir para uma conversa mais corriqueira do que encarar aquele ensinamento, do que efetivamente se olhar no espelho a partir daquele conteúdo. Tem isso e tem o aspecto de que quando a gente está fazendo um trabalho de leitura, tem hora que eu fico decepcionado comigo mesmo, para me usar como exemplo, porque eu não percebi aquele detalhe que alguém percebeu naquele texto. E aí, se eu não conseguir perceber aquele detalhe, não compreendi daquela forma, e mesmo tentando partilhar esse dilema com as pessoas, eu ainda tenho a seguinte preocupação, e aí onde eu te coloco agora, eu vou jogar para tudo. Como a gente conseguir trazer para a gente efetivamente esse conteúdo lido, estudado numa casa espírita? Por que essa distância tão grande? E a gente fica se acomodando e diz: ai, isso é difícil demais, eu estou muito longe disso, eu preciso de muitas encarnações ainda para... E aí eu deixo contigo. Essa é uma das dificuldades que nós temos. Convive conosco, convive com o espelho, é complicado, né? Você olhar para o espelho e ver se aí, de acordo com você consegue se enxergar isso. Mas o importante é a gente ter o sentimento seguinte, que nós estamos num processo evolutivo de construção do conhecimento. E aceitarmos esse processo de construção de conhecimento, ele é paulatino. E mais lento ainda é vivenciar esse conhecimento. Então sempre eu gosto de comparar o nosso processo evolutivo. As pessoas gostam muito de comparar que você está evoluindo, você vai numa escadinha. Eu não gosto da escadinha, eu gosto do pêndulo. O pêndulo daquele relógio burro que ele tem, né, que ele fica assim. Porque o que acontece? Na verdade, ao longo de um dia, 24 horas, pense nisso. Você melhora, faz coisas que você faz maravilhosas, você fala assim: Deus, hoje eu fui iluminado, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, só faz o espírito superior. Daqui a pouco você vai estar desafinado. Então quer dizer, ao longo do dia você tem momentos que você fala assim: meu Deus, acertei, dei lá dentro. Mas o que acontece? Você muitas vezes tem a dificuldade de olhar e enxergar que você acertou 99 e errou só uma. E aí, muitas vezes você vê pelo lado inquisitório, que existe muito hoje, você pegar e ficar se auto-julgando. Então, essa é a dificuldade da gente pegar e ler, ver, procurar sentir, procurar ver novas vertentes
esse estudo, o estudo de grupo, ele é de fundamental importância por causa disso que você falou. Porque tem várias pessoas lendo, estudando, são muitas visões. E nós acabamos de ver aqui, né, que você vai aprender muito pela vivência, e pelo contato, e pelo enxergar, pelas experiências que você construiu ao longo das suas diversas encarnações. Então, olha que maravilha, quando você está pegando e está sentando com aquela pessoa para discutir, para você conseguir colher o fruto de um aprendizado, você não está conversando com a pessoa somente daquela encarnação. As outras todinhas vão influenciar naquele conhecimento vivencial que ele trouxe. E quando você vai, eu posso estar sozinho? Pode. É ruim? Não. Só que quando você está junto, você está em grupo, é melhor. Daí você fortalece um vínculo e principalmente consegue olhar, consegue enxergar que todos nós temos as nossas fragilidades. Que a gente melhorando, você melhora, você discute, você troca ideias. Então você acaba muitas vezes melhorando ao seu derredor e melhorando, se estimulando. O desestímulo, ele é altamente normal. A luta é uma luta realmente incessante. O desânimo, ele vai ocorrer. Mas o que acontece? Você consegue motivar e motivar os outros. Trabalhando essa aceitação. Qual a aceitação? A aceitação tem fragilidades também. Tem dificuldades. Né? Mas o que é que me atrai? O que eu gosto? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você no meu caso. No meu caso específico. Eu acho que vocês já perceberam que quando eu venho, invariavelmente eu trago um livro, uma citação de Humberto de Campos Ferraz. Certo? Então, por quê? Porque eu tenho um quezinho assim, eu gosto muito dele. Então, tem um livro chamado, por exemplo, Boa Nova. Quem não leu Boa Nova, leia. Aquelas passagens que Humberto de Campos fala a respeito do convívio de Jesus com os apóstolos, que ele faz a descrição, você se sente lá, junto com os apóstolos. Né? Quer dizer, então tudo isso aí, por exemplo, eu gosto do Humberto de Campos, a Alvani já gosta. A Alvani, a minha companheira de jornada, ela gosta, por exemplo, né? Ave Cristo, né? São aqueles romances de Emmanuel, assim, pesados, que a pessoa começa a ler. Eu não posso ler muito não, porque eu sou muito frouxo, começa a chorar logo, né? Entendeu? Você olha, começa a ver a situação todinha assim, você sente, são os livros que prendem, né? Tá? Mas a verdade é que você conversa com um, conversa com o outro, você vai fazendo o quê? Fortalecendo seu conhecimento, daí todos crescem. Tem até uma coisa bem interessante, conhecimento não é uma biblioteca fechada. Então, muita gente tem muito conhecimento e torna-se uma biblioteca fechada. São conhecimentos sistemáticos, através de livros, né, leituras, e o conhecimento popular também. Muitos se trancam dentro dos seus populares com conhecimentos populares. Então, uma biblioteca aberta para o conhecimento sistemático e uma feira livre para o conhecimento popular, para que você possa trocar ideias. E então, está crescendo, porque Deus não escolheu homens bons, escolheu pessoas com defeitos, e nós temos defeitos. Estamos aqui para acertar.